Você já percebeu que a maioria das mulheres está sempre em um estado de alerta constante? A gente não consegue descansar e por isso estamos todas exaustas. E quando eu falo de estarmos exaustas, eu não estou falando apenas das inúmeras tarefas que a gente realiza no dia a dia. Estou falando sobre carga mental, sobrecarga mental. A primeira vez que eu ouvi falar desse conceito foi mais ou menos em 2019 e a minha cabeça assim ficou, meu Deus, isso faz todo o sentido. Porque não é só a gente resolver todas as demandas do dia a dia, a gente tem que lembrar de tudo. Antes de qualquer tarefa ser realizada, vou dar um exemplo aqui muito claro. Vamos supor que você é casada, você tem filhos, você tem o seu marido ali que ajuda a lavar uma louça, ajuda a passar um pano na casa, ajuda a colocar colocar uma roupa na máquina para bater. Mas se você tem que pedir isso pro seu parceiro, já é uma demanda sua. Se você tem que delegar, se você tem que avisar a pessoa, viu, faça isso, já é uma demanda que tá ali constante na sua cabeça. Então vamos supor, não é só fazer o jantar, não é só fazer o almoço. Antes da demanda do almoço, tem uma demanda invisível que as pessoas não veem, que é pensar o que tem na geladeira, se tem que descongelar uma carne, se tem que passar no supermercado antes, se tem sal, que é uma coisa que geralmente a gente compra e fica ali um tempão, né? Tem sal, tem um tempero, tem que descongelar uma carne, o que tem na minha geladeira? Eu preciso passar no mercado antes? Então, antes do jantar ser preparado, tem toda uma demanda invisível que as pessoas não enxergam e geralmente fica essa carga para a mulher. Porque é muito, muito, muito raro e difícil o cara que tá junto com essa mulher pensar nessas coisas, pensar que tem que passar no supermercado. Por exemplo, eu vi a Cafrender falando sobre isso uma vez. Para quem não conhece, a Cafrender é a dona do podcast É Nóia Minha, que é maravilhoso. Eu recomendo vocês escutarem o É Nóia Minha. Ela falando que o marido dela perguntou, viu, não tem pasta de dente? Acabou a pasta de dente? Olha a coisa minúscula que a mulher tem que ficar encarregada de pensar se tá acabando a pasta de dente ou não. Porque o cara não foi capaz de olhar se a pasta de dente estava acabando, se não estava, se precisava passar no mercado. Então, quando a mulher tem um cara muito, muito, muito parceiro do lado dela, que faz as coisas, poxa, ele vai lá e faz. Mas ele faz porque ele tá vendo o que precisa ser feito, ele viu ali a louça na pia e foi lá e fez. Ou a mulher teve que falar pra ele, viu, você lava a louça hoje. Então, é bem complicado toda essa carga mental que a gente carrega com nós, porque desde pequenininhas nós somos ensinadas que a gente tem que resolver as demandas da casa. E a realidade atual é que pouquíssimas mulheres hoje são donas de casa, somente donas de casa. Geralmente as mulheres são donas de casa e trabalham fora, porque precisa trazer o sustento ali junto com o marido, né? Precisa fazer aquela parceria dos dois. Os dois estão pagando conta juntos, né? Gente, classe trabalhadora, né? Classe média trabalhadora, que os dois precisam trabalhar para sustentar uma casa. É muito raro um cara que sustenta a casa financeiramente sozinho. Então, assim, 80%, 90%, não sei, não vou trazer dados aqui, mas as mulheres trabalham fora e trabalham dentro de casa. Só que a demanda para casa funcionar, ela fica 100% na cabecinha da mulher. Então é a mulher que vê se a pasta de dente está acabando, se realmente precisa passar no supermercado, se o banheiro vai precisar lavar hoje ou dá para esperar até amanhã. Se tem que separar as roupas ali, as brancas e as coloridas para lavar. Se tem que marcar pediatra para as crianças, se tem que marcar um ginecologista para ela, se tem que levar o pet no pet shop para parar os pelos, para tomar um banho. Elas pensam na demanda que elas têm do trabalho delas, o que elas têm que organizar, os e-mails que elas têm que responder. E além de tudo isso, toda a logística de uma casa se manter em funcionamento. Então, isso deixa a gente exaustas, esgotadas,
Porque se você tem que pedir pro seu parceiro ou parceira tirar o lixo para fora, poxa, tem que levar o lixo lá fora. Você já tá resolvendo essa demanda aqui na sua cabeça. A sua cabeça não descansa. Enquanto os caras chegam do trabalho e eles largaram o trabalho deles lá no trabalho, eles não estão pensando que aqui dentro tem uma casa para se funcionar, que tem toda uma demanda invisível para uma casa funcionar, porque antes de fazer o jantar você tem que ver o que tem, você tem que pensar o que tem na geladeira, você tem que pensar o que você vai cozinhar, você tem que pensar que você tem que passar no supermercado. Então é muito fácil para o homem quando ele lava uma louça depois do jantar. Ele vai lá e lavou a louça depois do jantar e ele acha que ele tá arrasando porque ele lavou a louça do jantar. Poxa, porque meu marido me ajuda. Meu marido me ajuda. É assim a frase clássica que muitas mulheres falam. Ah, eu tenho um parceirão em casa, ele me ajuda muito. Ajuda no quê? Sendo que ele tá vivendo nessa casa, ele é morador da casa também. Não, ele não é uma ajuda, é a parte dele que ele tá fazendo. Os adultos funcionais, cada um tem que fazer a sua parte e pensar na sua parte e fazer. Então, como na prática é assim que funciona, na teoria é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas na prática é assim que funciona. Por isso que nós mulheres estamos exaustas, porque a carga mental, ela não para nunca. O cara deita a cabeça no travesseiro, no máximo ele vai pensar que ele tem que responder o e-mail que ele esqueceu do dia seguinte. E a mulher tá pensando ali, se tem uniforme para criança ir pra escola, se o uniforme caiu uma mancha ali de melancia, se ela vai ter que deixar de molho para esfregar, porque só colocar na máquina de lavar não é suficiente. Então é tanta demanda, que isso causa uma sobrecarga mental. Então, vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso com as nossas amigas, para que a gente traga mais essa consciência do porquê estamos todas exaustas. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve no canal, manda para as amigas. E essa é a reflexão de hoje. Beijo!